Capítulo 3. Pedidos por meio de autoridades centrais. Artigo 9. Pedido por meio de autoridades centrais. Pedidos previstos neste capítulo serão remetidos à autoridade central do Estado requerido por meio da autoridade central do Estado contratante, em que resida o demandante. Para os fins deste artigo, mera estada não constitui residência. Artigo 10. Pedidos disponíveis. Parágrafo 1º. As seguintes categorias de pedidos estarão disponíveis no estado requerente para o credor que pretenda cobrar alimentos, nos termos desta convenção. Alínea A. Reconhecimento ou reconhecimento e execução de decisão. Alínea B. Execução de decisão proferida ou reconhecida no estado requerido. Alínea C. Obtenção de decisão no estado requerido quando não exista decisão, incluída a determinação de filiação quando necessária. Alínea D. Obtenção de decisão no estado requerido, quando reconhecimento e execução decisão não forem possíveis ou tiverem sido denegados por falta de requisito para reconhecimento e execução, nos termos do artigo 20 ou por algum dos fundamentos especificados no artigo 22, alíneas B ou E. Alínea E. Modificação de decisão proferida no estado requerido. Alínea F. Modificação de decisão proferida em outro estado que não o requerido. Parágrafo 2º. As seguintes categorias de pedidos estarão disponíveis no estado requerente para o devedor, contra quem exista decisão em matéria de alimentos. Alínea A. Reconhecimento de decisão ou procedimento equivalente que implique suspensão ou limitação da execução de decisão anterior proferida no estado requerido. Alínea B. Modificação de decisão proferida no estado requerido. Alínea C. Modificação de decisão proferida em outro estado, que não o requerido. Parágrafo 3º. Salvo se disposto de outro modo por esta convenção, os pedidos previstos nos parágrafos 1º e 2º serão processados nos termos da lei do estado requerido e os pedidos previstos no parágrafo 1º, alíneas C a F, e parágrafo 2º, alíneas B e C, estarão sujeitos às normas de competência aplicáveis no estado requerido. Artigo 11. Conteúdo do pedido. Parágrafo 1º. Todos os pedidos feitos com base no artigo 10 conterão, no mínimo: alínea A. Declaração relativa à natureza do pedido ou dos pedidos. Alínea B. Nome e dados de contato do demandante, incluídos endereço e data de nascimento. Alínea C. Nome do demandado e, quando conhecidos, endereço e data de nascimento. Alínea D. Nome e data de nascimento de qualquer pessoa para a qual se solicite alimentos. Alínea E. Motivos em que se fundamenta o pedido. Alínea F. Quando a demanda for apresentada pelo credor, informação relativa ao local ao qual deve ser enviado ou eletronicamente transmitido. Alínea G. Qualquer informação ou documento especificado por declaração formulada pelo Estado requerido, nos termos do artigo 63, salvo no caso dos pedidos previstos no artigo 10, parágrafo 1º, alínea A, e parágrafo 2º, alínea A. Alínea H. Nome e dados de contato da pessoa ou do setor da autoridade central do Estado requerente responsável pelo processamento do pedido. Parágrafo 2º. Quando cabível, o pedido incluirá também as seguintes informações quando sejam conhecidas. Alínea A. Situação econômica do credor.
A linha B, situação econômica do devedor, incluindo nome e endereço de seu empregador, bem como natureza e localização de seus bens. A linha C, qualquer outra informação que permita localizar o demandado. Parágrafo 3º. O pedido estará acompanhado de quaisquer informações ou documentos necessários, incluídos documentos relativos ao direito do demandante de receber assistência jurídica gratuita, quando se tratar de pedido previsto nos artigos 10, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A. Estará acompanhado unicamente dos documentos listados no artigo 25. Parágrafo 4º. Pedidos previstos no artigo 10 poderão ser apresentados por meio do formulário recomendado e publicado pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Artigo 12. Transmissão, recepção e processamento de pedidos e casos por meio de autoridades centrais. Parágrafo 1º. A autoridade central do Estado requerente assistirá o demandante a certificar-se de que o pedido esteja acompanhado de todas as informações e documentos que, no entender dessa autoridade, sejam necessários para a análise do pedido. Parágrafo 2º. A autoridade central do Estado requerente, satisfeitos os requisitos da Convenção, transmitirá o pedido à autoridade central do Estado requerido em favor do demandante e, com o consentimento deste, o pedido estará acompanhado do formulário de transmissão previsto no anexo 1. A autoridade central do Estado requerente, quando solicitado pela autoridade central do Estado requerido, fornecerá cópia completa, certificada pela autoridade competente do Estado de origem, de qualquer dos documentos indicados no artigo 16, parágrafo 3º, no artigo 25, parágrafo 1º, alíneas A, B e D, parágrafo 3º, a linha B, e no artigo 30, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A autoridade central requerida, dentro de 6 semanas após a data de recepção do pedido, acusará seu recebimento, utilizando o formulário previsto no anexo 2, e informará a autoridade central do Estado requerente quais providências iniciais foram ou serão adotadas para executar o pedido, e poderá solicitar quaisquer outros documentos ou informações dentro do mesmo prazo de 6 semanas. A autoridade central requerida fornecerá à autoridade central requerente nome e dados de contato da pessoa ou do setor responsável por responder às consultas relativas ao estado de tramitação do pedido. Parágrafo 4º. Dentro de 3 meses após o aviso de recebimento, a autoridade central requerida informará a autoridade central requerente o estado de tramitação do pedido. Parágrafo 5º. As autoridades centrais requerida e requerente devem manter-se mutuamente informadas sobre: a linha A, nome da pessoa ou do setor responsável por um caso concreto; a linha B, estado de tramitação do caso, e fornecerão respostas aos pedidos de informações em prazo razoável. Parágrafo 6º. As autoridades centrais processarão os casos com a celeridade que permita o exame adequado do seu conteúdo. Parágrafo 7º. As autoridades centrais utilizarão os meios de comunicação mais ágeis e eficazes de que dispunham. Parágrafo 8º. A autoridade central requerida poderá denegar o processamento do pedido somente quando manifestamente não cumprir os requisitos exigidos pela Convenção. Nesse caso, a autoridade central informará prontamente os motivos da recusa à autoridade central requerente. Parágrafo 9. A autoridade central requerida não poderá recusar
pedido pelo simples motivo da necessidade de documentos ou informações adicionais. Entretanto, a autoridade central requerida poderá solicitar à autoridade central requerente que apresente esses documentos ou informações adicionais, caso a autoridade central requerente não os apresente dentro de 3 meses ou em prazo maior fixado pela autoridade central requerida, esta poderá decidir que não mais processará o pedido. Neste caso, comunicará sua decisão à autoridade central requerente.